Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre estruturas de seleção, estruturas condicionais. Dessa vez nós vamos ver o comando escolha. Tá? O principal comando condicional é o comando se. Tá? A sintaxe do comando se é se uma condição, então um comando, se não, outro comando. O comando se ele faz uma escolha, tá? Dependendo dessa condição. Tá? Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o comando que está depois da cláusula então. Caso essa condição seja falsa, ele vai executar o comando que está depois da cláusula senão. Tá? Por exemplo, eu faço o seguinte teste. Se A igual a 10. Então, se o A for igual a 10, ele vai executar esse comando que está depois do então, que no caso aqui eu escreva A igual a 10. Se o valor dessa variável A não for 10, tá? Ele vai executar o que está depois do senão. Então, ele vai escrever lá, A não é 10. Então, dessa maneira que funciona o comando C, o comando condicional. É uma bifurcação. Ele vai para um lado ou vai para o outro. Tá? Só que dentro de uma cláusula então, ou de uma cláusula senão, eu posso colocar qualquer outro comando, inclusive um comando C. Então, por exemplo, aqui, ó. Se uma condição for satisfeita, então ele vai executar outro C. Tá? Aqui tem um exemplo. Ó. Se o A for igual a 10, então ele executa esse escreva aqui. Se não for, ele vai fazer outro teste. Por exemplo, A igual a 9. Se for verdadeiro, ele vai executar o que está depois do então, que no caso aqui é um A igual, ele vai escrever, está faltando fechar aspas aqui, ó. Ele vai escrever um A igual a 9, tá? Se não for, ele vai fazer outro comando, e assim sucessivamente. Notem que quando a gente escreve um comando C, a gente tem que obedecer, tá? A sintaxe, tá? O comando C tem uma condição, tem um então e pode ter um senão ou não, né? Aqui tem, né? Então, a gente tem que... e tem a cláusula fim C para encerrar. Então, quando a gente coloca mais de um, convém fazer essa indentação, esse afastamento aqui, ó, tá? Para ter certeza que cada comando, ó, esse C tem esse então, e esse senão, esse fim C. Esse C tem esse então, esse senão e esse fim C. Fica mais fácil de controlar, ver se não tem erro algum. Tá? Agora, imagine a seguinte situação, tá? Eu preciso fazer um teste lá, de um código lá. Se o código for igual a 1 é Freiburg, se for 2 ele é Bonré, se for 3 é Monte Carlo, assim sucessivamente. Eu posso fazer isso com o comando C? Certamente. Tá? Então, por exemplo, se código igual a 1, então a variável cidade vai receber o texto Freiburg. Se não, ele vai testar. Código igual a 2? Então a cidade, a variável cidade, vai receber o texto Le Bon Rês. E assim sucessivamente. Tá? É claro que lá no último teste eu tenho que colocar um senão para o caso desse código aqui não ser um dos números válidos. Tá? O que vai acarretar isso aí? Tá? Aqui tem só 3 testes. Né? Na realidade, um quarto teste aqui, se não for igual a nenhum, nem 2, nem 3, nem 3, ele vai dizer que é desconhecida. Tá? Acarreta que isso aqui vai ficar uma estrutura um pouco complicada, tá? Um pouco difícil de ser escrita e verificar se tem algum erro ou não. Tá? Aí que entra o comando escolha. Olha só que beleza. O comando escolha, tá? Ele tem como sintaxe o nome do comando, escolha, e aqui um valor. Tá? Pode ser uma variável. Tá? Dependendo do valor que vier aqui dentro, ele vai comparar com algum desses valores que está depois da palavra caso. Tá? Quando for igual, esse valor aqui, com algum desses valores aqui de cada um dos casos, ele vai executar o comando que está do lado. Tá? Eu posso colocar quantos casos eu quiser, tá? E lá no fim, como se fosse um senão, eu posso ter uma cláusula caso contrário e ter mais um comando. Tá? Como é que vai funcionar isso aqui? Deixa eu mostrar aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, que faz a mesma coisa que aquele conjunto de Cs lá. Escolha COD, tá? Caso 1,
cidade Freiburgo. Caso 2, cidade Lebon Regis. Caso 3, cidade Monte Carlo. Caso contrário, cidade desconhecida. Tá? Então, como é que vai funcionar esse comando? O computador vai identificar esse valor e vai procurar um valor igual aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3. Tá? Então, se o valor que vier dentro dessa variável código for 1, ele vai executar esse comando. Se for 2, aquele ali e assim sucessivamente. Certo? Se não for nenhum deles, ele vai executar o caso contrário. Tá? Ou seja, é a mesma coisa, tá, que isso aqui. Agora, não fica muito mais fácil ler assim, dessa maneira? Essa é a vantagem do comando escolha. Se eu tenho um teste que é repetido várias vezes, tá, eu posso encadear ele dentro dessa estrutura que fica mais fácil. Certo? Inclusive tem um exercício na lista do C lá, o exercício 14, sobre os dias da semana, que se vocês fizerem dessa maneira fica muito mais fácil. É uma sugestão. Tá? Então, um abraço e bom estudo!